nosso olhar, para que possamos nos perceber com verdade, acolher aquilo que precisamos ser transformado. Abra nossos ouvidos, abra o nosso coração, ilumina os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas partilhas. Abençoa e ilumina o nosso modo de amar. Que este encontro seja um espaço de graça, de aprendizado, de aproximação contigo. Permaneça conosco, conduz tudo segundo a sua vontade. Envia teu Espírito Santo, repouse sobre a nossa inteligência, sobre a nossa sabedoria, sobre o nosso entendimento e discernimento, para que esse momento, todas nós aqui reunidas, possa ser um momento frutífero de reflexão, de olhar para o nosso cônjuge, para o nosso matrimônio, para o nosso relacionamento em família. Que o Senhor se faça aqui presente, conduzindo, trazendo lembranças, memórias que precisam ser olhadas para que a gente consiga transformar isso da maneira que o Senhor quer, Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço. Agradeço muito, muito por esse momento, por essa oportunidade, por essa partilha. Muito obrigada, Senhor. Glórias sejam dadas ao seu nome. Meninas, alguém quer fazer alguma oração? Fiquem à vontade. Agora é o nosso momento com Jesus. A partir de agora, né? Coloquem aqui, meninas, no chat o nome do esposo de vocês, me veio ao coração agora, né? Nós vamos orar por nós mesmas, porque a gente também precisa, quando a gente quer mudar o outro, a gente precisa mudar a gente primeiro, e também pela conversão, que tudo isso que nós vamos já estamos, né, vivendo aqui agora, alcance, né, os nossos esposos. Talvez aqui alguém ainda tem namorado ou é noiva. Alcance eles também, para que a gente seja um canal, um instrumento de graça e de conversão onde a gente for. E no caso de hoje, né, no nosso matrimônio. Vai tocando, Senhor, cada um, cada matrimônio. Nós vamos consagrar a Ti, Senhor, esses casamentos, esses sacramentos. O Isso. Senhor seja o único entre a esposa e o esposo. Obrigada, Senhor. Vai alcançando todos esses esposos aqui. A gente vai falar sobre, acho que o coração, assim, de Deus, né? A família, né? Pensar que tudo começa com o casal mesmo, né? O quanto que é muito sério, né? É sobre um sacramento, é sobre um mistério mesmo de Deus, é algo que Deus sonha pra gente, né? Viver esse sacramento. Então, a gente, a partir de agora, vai começar a falar de algo que é sagrado, né? De algo que é muito sério. Então, assim, que o Espírito Santo esteja aqui com a gente mesmo, sabe? Nos conduzindo. Acho muito relevante falar que ninguém aqui está falando de um lugar de fala, é, de que já chegou lá, sabe assim? Né? Estamos todas nós aqui aprendendo juntas, estamos todas nós aqui caminhando juntas. Acho importante salientar isso, né? Isso, pelo respeito. Aqui, ó, a Priscila colocou, essa é a primeira vez que participo. Meu nome é Priscila, gostaria que rezassem para que eu tenha um bom discernimento junto com meu esposo sobre a decisão de retornar ou não ao trabalho. Se for da vontade de Deus, que eu retorne para podermos ter renda e sair de casa da minha sogra,
que eu consiga uma pessoa de confiança. Amém. Que seja feita a vontade de Deus, Priscila. É exatamente isso, é sobre a vontade dele, não é sobre a nossa. Amém. Jesus já está recebendo a sua oração, viu? Eu não sei qual que é assim, qual é o lugar que vocês estão, né, meninas? Se moram juntos, sem o sacramento, se tem o sacramento, se namoram, como que é, né? Mas assim, vamos olhar para hoje com bastante seriedade, porque a gente está falando sobre algo que é muito sagrado, né? Sobre o casamento, que é a partir do casamento que se começa uma família ali, é a partir desse casal que começa uma família. Hoje, especificamente, a gente vai focar no casal mesmo, né? Mas é claro que esse casal engloba a família, né? Então, quando vem os filhos, né? Você vê, ó, como a Priscila está trazendo, olha uma decisão importante, né? Sobre trabalhar, poder ir para casa que é só de vocês, que inclusive a gente vai falar disso hoje. O que você está falando, Gabi? Parece figura. Alguém quer mais falar aqui? Pode abrir o microfone e falar, tá bom? Oi, Majô, agora que eu tô vendo seu rostinho aqui, seja bem-vinda. Desenho. Podemos? Vou seguir aqui, Paula. Meninas, vamos começar com uma metáfora, a metáfora que eu não sei, né, a idade de todas que estão aqui, mas se vocês são aqui, ó, década de 80, 90, eu acho, 90 e pouquinho para baixo aqui, vocês são dessa época das princesas que ficam à espera do príncipe encantado, porque a partir do momento que o príncipe encantado vem resgatar a princesa, tá tudo resolvido, né? Eles vão viver felizes para sempre, é a solução dos problemas da princesa. Porque se a gente for ver, eu tô falando de 90 e pouquinho para trás, porque as princesas de hoje em dia não tem príncipe na história mais, vocês já repararam? Se pegar Moana, pegar Frozen, pegar aquela do cabelo vermelho lá, como é que chama? A... Como que é o nome daquela? Quem tem menina aí sabe. Valente. Ariel? Não, a A Valente, Valente. Ah, isso. Assim, não tem mais príncipe encantado, acabou. As meninas que estão crescendo nessa geração de agora, elas estão crescendo com um imaginário sobre casamento e sobre relacionamento completamente diferente do que nós aí, décadas de 90 e pouco para trás, crescemos. Porque nós crescemos numa época em que a mulher fica esperando o príncipe encantado. Então, a gente vai começar trabalhando essa ideia, e daí a gente já entra na Bíblia, tá? Então vamos lá. O nome dessa metáfora que eu vou contar aqui para vocês chama A Princesa Depois do Casamento, tá? Era uma vez uma princesa que sonhava com o grande dia do seu casamento. O vestido perfeito, a música, as flores e principalmente a certeza de que depois daquele dia tudo estaria resolvido. É assim, né, meninas? É só casar, né? Que tá tudo resolvido, certo? Acho que é assim na casa de vocês, né? Porque como ela sempre ouviu e viveram felizes para sempre. Então a meta era o casamento. O casamento era o ponto final, tá? Essa é a ideia, né? O dia chegou. Foi lindo, foi emocionante, foi exatamente como ela imaginava. Mas no dia seguinte, ela acordou. Não tinha música, não tinha plateia, não tinha roteiro, tinha uma casa para cuidar, tinha diferenças para lidar, tinha silêncios que ela não entendia, tinha expectativas
que não tinham sido combinadas. E em alguns momentos, ela começou a se perguntar: será que eu escolhi errado? Será que o amor acabou? Ou será que nunca foi como eu pensei? Até que aos poucos ela foi descobrindo algo que ninguém tinha contado para ela. O felizes para sempre não era um sentimento que vinha pronto, era uma construção diária. Não era a ausência de conflito, era aprender a permanecer, mesmo quando o encanto oscilava. Não era sobre nunca se frustrar, era sobre o que se faz com a frustração. E talvez o que essa princesa precisou aprender é o que todas nós, em algum momento, também precisamos. Que o amor não sustenta um casamento sozinho, que o sentimento muda, mas o compromisso pode amadurecer, que o para sempre não acontece de uma vez, ele é escolhido um dia de cada vez. Talvez o problema nunca tenha sido o seu casamento, mas a história que te ensinaram sobre o que ele deveria ser. E hoje, aqui, pode ser um convite de não abandonar a sua história, mas de começar a vivê-la com mais consciência, presença e intenção. Bora lá? Vamos lá. Então, agora vamos. Vocês estão com a Bíblia aí, meninas? Queria convidar vocês aí a fazer igual o Frei Gilson. Abra a Bíblia em Efésios 5:31. Pipipi, papapá, pipipi, papapá. Não dá nem tempo de abrir, ele já tá lendo, né? Ó, quem tiver com a Bíblia, não é, Dani? Quem tiver com a Bíblia, abre aí em Efésios, aí capítulo 5, de 31 a 33. Alguém quer ler? Não? Vou ler aqui, tá? Ó, de 31 a 33. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É grande esse mistério. Eu o digo referindo-me a Cristo e à igreja. Em qualquer caso, cada um de vocês ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Olha só, né? A Priscila até começou hoje trazendo na sua intenção da oração justamente isso que a gente está falando aqui. Porque esse capítulo 5 em que Paulo, né, que é a carta aos Efésios aqui, Paulo está falando sobre o amor, o respeito entre a marido e a mulher. Então, o capítulo inteiro ele vem discorrendo sobre isso, assim, sobre como que o matrimônio ele é visto como essa junção que é Cristo e a igreja. E quando fala assim, ó, saia, né, da casa dos seus pais e se unam, né, é exatamente assim, ó. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher. Não é ignorar pai e mãe, nunca mais vou visitar, nunca mais vou ver, mas é você desocupar esse lugar de filha ou de filho para então ocupar esse lugar de esposa e de marido, né? Isso é muito comum hoje em dia, de ver que as pessoas não desocupam esse lugar de filho, e aí disputa atenção, cuidado e todo o investimento que você deveria estar fazendo para dentro do casamento, você vê que às vezes ele está meio dissolvido, assim, está meio dividido, né? E a divisão não faz bem nesse sentido, assim, porque a gente precisa trazer nossa atenção, nossa mala toda para esse casamento, porque o casamento é essa construção do dia a dia, né? Essa coisa assim, passo a passo, né? Essa construção do para sempre é o passo a passo. E como mesmo está na Bíblia, nós somos o reflexo do amor de Deus no nosso matrimônio. Então, é nesse dia a dia. Olha, se a gente for parar para pensar, quem é casado há muito tempo aí há de concordar comigo. O meu marido, acho que é a pessoa que eu mais tive que perdoar na vida. Várias vezes tive que perdoar, várias vezes tive que perdoar. Todo dia a gente tem que perdoar, né? Então, assim, é muito. A gente convive com uma pessoa, que é o nosso marido,
em que a gente vive esse reflexo do amor de Deus no dia a dia com isso. Quando a gente despende amor, quando a gente perdoa, né? Quando a gente se refaz ali nessa construção. Isso é o reflexo do amor de Deus. Então, é tornar visível um amor, algo que é invisível, que é esse amor de Deus. Então, quando o Paulo coloca isso aqui pra gente, né, desse, como se ele dissesse, desocupa esse lugar e vamos, é como se assim, olha, vamos ter que realmente encarar essa vida que nós dois estamos escolhendo junto e vamos seguir, né? Esse mistério que ele coloca, que ele fala é um mistério no sentido de que se compreende vivendo, né? Não de mistério de que é algo confuso, algo mágico, não, é algo que a gente vive, né? Por isso é isso. Quando eu penso nas bodas de Canaã, né, que Jesus estava lá como convidado, acaba o vinho. E aí a Maria pede para ele, né? Fala assim, filho, acabou o vinho, precisamos fazer alguma coisa, porque naquela época as festas duravam 7 dias e não ter vinho na festa era assim, essa família ia ficar muito marcada, assim, moralmente, né? Falando. E aí Jesus estava lá. Eu gosto de pensar nisso, nessa metáfora, de que foi Jesus, né, com todo o seu poder, toda a sua graça, ele fez o milagre de transformar a água em vinho, porque ele estava lá. Então, ele salvou mesmo a moral daquela família, porque ele estava lá naquele casamento. Isso é o que acontece com a gente quando a gente não convida Jesus para estar no nosso casamento. Acaba o nosso vinho e não tem o que fazer, porque nós só fazemos o que é possível. Quem faz o impossível é Jesus, é Deus, né? Então, o fato dele estar lá naquele casamento foi o que salvou aquele casamento. Então, a gente também tem que considerar isso, de convidar Jesus para estar no nosso casamento, porque aí quando a coisa aperta, é com ele mesmo que a gente vai buscar ajuda, né? Que amor é esse, né? Que está se falando aqui na Bíblia, que nós somos chamados a viver. Vamos ver o que Paulo está falando em Efésios 5, 21 a 25. Aqui ainda é sobre o amor, respeito entre marido e mulher, que esse capítulo 5 inteirinho fala isso. Ele é muito bom, pode ler inteirinho, que ele é muito bom, tá? Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo, uns aos outros. Prestem atenção, porque tem muita gente que pega essa frase aqui e faz uma confusão que não é isso que a Bíblia está falando. Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o homem é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele que é o Salvador do corpo. E como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos seus maridos. Maridos, tenham amor às suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Jesus se entregou por ela? Ele morreu na cruz, né? Por nós. Então, assim, quando pega essa frase, né, esse parágrafo que fala sobre submissão, às vezes as pessoas dão uma confundida, assim. A submissão aqui é um sentido de base. Mulheres, é como se falasse assim, mulheres, sejam a base dos seus maridos, né? E não submissão nesse sentido de ele vai mandar em você, não. Até mesmo porque tá comparando aqui, ó, assim, e que os homens sejam a cabeça, assim como Cristo foi com a igreja, como que Jesus Cristo se entregou para a igreja, né? Morrendo na cruz, né? Tem uma coisa que a gente acaba fazendo muito na relação aqui do casamento, que é se comportando muito de uma forma automática, e a gente vai ver no próximo slide o porquê que a gente se comporta assim de forma automática, que é em qualquer discussão a gente quer ter razão, a gente se defende atacando. Ninguém se defende na boa, a gente se defende atacando.
a gente reage ao invés de agir. Ou seja, aconteceu uma situação, a gente logo reage. A gente não age. Qual que é a diferença de reagir? Reagir é simplesmente aquilo que eu senti, bateu, levou. A ação é quando eu reflito sobre. E aí eu consigo ter um comportamento com o outro que leva a gente a algum lugar em comum e não na divisão, né? A gente tenta vencer a discussão. Isso de vencer a discussão é muito fácil de ver. Tem muitos memes, né? Que falam por aí, né? De como é a mulher no casamento. Você vê que tem uns que falam até assim, não, é o homem que tem a última palavra. Sim, senhora, né? Como se a mulher quisesse impor o tempo todo, né? O que que é o convite de amor que a igreja, né, que está na Bíblia aqui, que é o que a igreja vem falando? Cuidar das relações. Se a gente for pensar, fazer essa comparação de Jesus Cristo com a igreja, o que que é a igreja? Se a gente for pensar nas pastorais, tantas pastorais que tem, por que que tem tanta pastoral? Para cuidar, cada uma cuida de uma coisa, né? Cada uma cuida de um setor. Então, o convite de amor aqui, para sair desse automático, é cuidar da relação, escutar, uma coisa que a gente não faz, a gente não escuta. Vice-versa, nem a mulher nem o homem, a gente não escuta, né? Responder com consciência, quando entra esse agir e não reagir, né? Por quê? Porque fazendo isso a gente preserva o vínculo. Essa história de que e foram felizes para sempre é tão perigosa porque ela não traz esse cuidado que é esse convite de amor, não traz esse cuidado. É como se o fato de eu casei, então a partir de agora é o ponto final, tá tudo resolvido, eu não preciso me mexer mais para nada. E é justamente o contrário. É todo dia a gente se trabalhando e todo dia a gente se melhorando para o outro. É essa entrega de Jesus para a igreja, né? Amor, amor. E ir se trabalhando para essa entrega mesmo. Aí você pode estar se perguntando: ah, tá bom, daí eu vou me entregar e vou me anular. Não é anulação, né? Você está se entregando ali para algo muito maior, que é essa construção da família, que essa construção é apoio, né? É apoio um do outro. É o que está aqui na igreja. Sejam submissos uns aos outros. Então, é reciprocidade, né? O quanto que é importante entender o que a Bíblia está falando aqui, que é reciprocidade. O marido também deve cuidar e honrar a esposa. O porquê do automático, né? É esse aqui, ó. Tem uma coisa, né? Vocês com certeza já ouviram que é a concupiscência, né? A concupiscência é a nossa inclinação para o mal. Isso tem a ver com o pecado original. Se a gente pegar aqui, ó, em Romanos, aqui, ó, Romanos 7:19. É muito forte isso aqui, ó. Outro dia eu até grifei isso aqui para falar na confissão, porque isso aqui, gente, tem a ver com tudo que a gente faz, ó. Com efeito, eu não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que mora em mim, certo? Então, assim, ó, porque faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Quantas vezes a gente acorda e fala assim: não, hoje eu não vou brigar, hoje vai dar tudo certo, a hora que meu marido falar X, eu vou responder belezinha. E aí chega na hora, a gente já dá uma patada, ou já é mais grossa, ou já reage retrucando, né? Esse é o automático que está em nós, né? A gente precisa ter a intenção de regular isso. Porque se a gente deixar pelo automático, a gente não se santifica, né? Se a gente deixar pelo automático, a gente não atinge o céu. O nosso automático, ele é muito bruto, né? A gente precisa ter intenção e se esforçar mesmo, né? Uma coisa que acontece muito dentro do casamento é a gente não reage só ao que está acontecendo agora. A gente reage às histórias que a gente carrega, né? Então, na hora, muitas vezes, quando a gente dá uma resposta torta, isso nem tem a ver com o que acabou de acontecer.
Isso tem a ver com uma mágoa que está lá no meu coração. Isso tem a ver com uma coisa que ele falou para mim ontem e eu não engoli. Aí, na oportunidade que eu tenho hoje, eu devolvo. Essa forma de interagir não vai nos conectar. E aí, sem a conexão, fica muito difícil, de pensar que os dois estão indo juntos para o mesmo caminho. Dificilmente uma pessoa desconectada está indo para o mesmo caminho, né? Então, quando a gente pensa sobre, quando a gente reconhece que em nós há essa concupiscência, a gente também tem que reconhecer que isso está também no nosso parceiro, né? Então, assim, às vezes é até mais fácil a gente olhar para a grosseria que a gente fez. Ah, não, mas é porque eu estava nervosa, porque eu estava cansada, porque eu estava chateada. Então a gente justifica e consegue entender. Mas quando é o outro que faz isso, às vezes é difícil da gente entender, né? Às vezes é difícil da gente considerar que também existe uma inclinação para o mal que parte do outro ali, né? Pensar nisso ajuda a gente a ter compaixão, tanto com nós mesmos quanto com o próximo, que é o nosso marido, no caso que a gente está trabalhando hoje aqui, né? E aí é quando a gente consegue pensar no perdão. É o que eu falei, marido provavelmente é a pessoa que você mais teve que perdoar na sua vida ou que você mais perdoou. Eu não tô falando de falhas graves, tá, meninas? Tô falando de coisinha assim mesmo, de uma palavra torta aqui, um silêncio ali, um negocinho ali. Isso também tem a ver com o nosso perdão diário, né? E aí, pensar nisso, considerar isso, que muitas vezes o nosso marido também, assim como nós, reage nessa inclinação para o mal, e não é uma maldade, mas é o. Se você deixou de praticar o amor, já é mal, concorda? Deixou de praticar o amor, já não está fazendo bem. Então, é nesse sentido que eu estou falando, e muitas vezes isso não é falta de amor. Mas é automático, é algo automático que exige a nossa intenção, que exige a nossa atenção, para que então a gente se discipline. Poder conversar isso com o marido é muito legal, fazer oração em cima disso é muito legal, sabe? Juntar, pega um dia da semana, junta vocês dois, ou à noite, antes de dormir, faz uma oração, pede para que Deus trabalhe, dê a graça dele sobre nós, para que a gente consiga ficar atento a esse automático, porque esse automático está na gente. Então, se a gente consegue ficar atento, as chances da gente conseguir corrigir isso antes de machucar o outro fica maior, né? Comunicação, né? O que que isso revela, né, sobre mim? Em Lucas, quer ver, ó? Lucas 6:45. Quem é bom, tira o que é bom do bom tesouro do próprio coração. Quem é mau, tira o que é mau do mau tesouro do próprio coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. A nossa comunicação não é boca. A boca, ela só está transmitindo aquilo que está cheio no nosso coração, sabe? Então, uma palavra torta que a gente dá para o marido, ou que a gente recebe dele, né? Isso está sobre o que está aqui. E lembra que no slide anterior a gente falou sobre a gente carrega histórias, né? Muitas vezes a gente reage a situações que são as histórias que a gente carrega e não necessariamente o que acabou de acontecer. Por isso que é importante sempre essa sabe, esse exame de consciência, por isso que a confissão é tão importante. A nossa igreja é tão linda, né? Que tem cada sacramento. O sacramento da confissão, ele é tão importante, por quê? Porque ainda mais se você faz ali, ó, uma vez por mês que seja, né? Você tá fazendo sempre esse exame de consciência. Por que esse exame de consciência? Para ver do que o seu coração tá cheio. Tá cheio de mágoa? Tá cheio de coisa para se perdoar? Tá cheio de coisa para pedir perdão?
Então, quando a gente fala assim, ó, essa fala é muito comum de se ouvir em casamento, né? Você nunca me escuta. O que que tá por detrás quando uma pessoa fala, você nunca me escuta? A pessoa está revelando uma dor de não se sentir vista, de não se sentir considerada, né? Quando fala assim, ó, você nunca me escuta. O que eu quero dizer com isso é, você não está me considerando. Quando alguém fica em silêncio, o que que esse silêncio revela? Possivelmente, provavelmente, um medo de conflito, né? Para evitar um conflito, eu me silencio. O problema de eu me silenciar é que eu não estou viva, presente, viva dentro dessa relação, porque eu estou em silêncio. Eu não me coloco, eu não me expresso, né? Quando alguém fala num tom duro, provavelmente essa pessoa está tentando se proteger. É o que a gente viu anteriormente. O ataque, ele é uma das maiores formas de proteção, né? Então eu chego atacando, assim eu já te intimido e aí você não vai me machucar. Então, se a gente for olhar esses tons duros, né? Que acontece muito em casamento, viu? E não é só do homem com a mulher, tem muita mulher dura, com tom duro com o marido também. Você vai investigar esse coraçãozinho aí, que parece que é de pedra, mas é um coração que tá pequenininho, apertadinho, precisando conversar, precisando falar, precisando se expor ali muitas vezes, né? Então é isso que é assim, ó, o que a boca fala, com certeza tem algo por trás ali, que é sobre o que está acontecendo no nosso coração, né? E aí ter espaço para essas conversas. É claro que isso depende muito dessa dinâmica do casal, né? Mas de alguma forma, e pedindo muita graça a Deus para que haja espaço nesse relacionamento, para que se haja conversa, isso vai curando, sabe? É cura. Falar é cura, né? Olha o que que fala em Provérbios. Provérbios 18, 21. Fala assim, ó. Morte e vida dependem da língua. Aqueles que a amam comerão de seu fruto. Isso aqui a Bíblia fala muito sobre isso, viu, meninas? De o quanto que o poder da palavra, né? Aliás, a gente vai olhar, pega em Gênesis, como que Deus fez? Ele fez a criação toda através da palavra. Foi o verbo. Haja luz, né? Haja. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente repete. Já teve alguma, não sei se foi encontro aqui da igreja, Paula, mas a gente já trabalhou isso sobre os vícios, né, da linguagem. Quantas e quantos vícios de linguagem a gente tem negativo e que a gente nem percebe, sabe? Só repete, né? Fala assim, acontece Padrões alguma situação. linguísticos. Isso, esses padrões negativos linguísticos, né? Acontece alguma coisa. Comece a observar no seu casamento. Provavelmente tem alguma coisa que você repete muito. Ou pode ser isso, você não me escuta, você não me escuta. Ou outra coisa, não adianta falar com ele não vai mudar nunca. Olha o que você está profetizando, sabe? Olha só, presta atenção, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa só eu ver. Agora que eu vi que tem 9 mensagens aqui, deixa eu dar uma lida. Peraí. Vocês estão acompanhando, né, meninas? Sim, Paula, enquanto você olha as mensagens, eu queria colocar um ponto também, que é dessas frases que você colocou ali, né, de nunca falar, só reclamar, às vezes de não resolver no casal e levar situações para fora, né, do Boa. casamento, Nossa, também isso é é um ponto perigoso, hein? importante aí. Ótimo, muito bom, Dani. É isso mesmo, assim, sabe? O quanto que, ao invés de ir falar com ele, que é com ele que você tem que resolver, é com o marido, né? Você vai e fala com a mãe, vai e fala com a amiga, vai e fala.
não é questão de não falar para as pessoas. Você é adulta e decide isso, né? Com quem você vai falar, mas o quão importante é resolver, né, Dani? É isso que você está trazendo, né? Resolver com quem tem que ser resolvido, né? Exatamente. É fácil pensar quando a gente vai desabafar com alguém que está do nosso lado, é mais peso contra ele, e aí às vezes mais profetizando mais coisa ruim ainda. Ah, não adianta falar com ele, ih, não vai dar certo, né? Gente, é muito sério isso, assim, isso tem que tomar cuidado, ó. Isso aqui está na Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, fica aqui uma correção para a gente mesmo, porque às vezes a gente tá falando o quê? No automático, né? É o que a gente. Esse negócio do automático, ele é muito sério também, porque a gente não percebe. A gente simplesmente faz, reage, responde daquela maneira ou fala sem nem se dar conta de que isso, a coisa tá acontecendo. Então a gente precisa tomar mais cuidado. Eu até tô pensando assim, ó, por exemplo, se for o seu caso de você falar muito, você nunca me escuta, faz você um exame de consciência. Qual é essa dor de não se sentir vista? E quem sabe você muda essa frase, né? Quem sabe ao invés de você falar você nunca me escuta, você possa falar assim, olha, quando você responde dessa maneira, eu não me sinto vista, porque dessa forma você não está acusando, você não está criticando, você só está expressando o que você sente quando a pessoa faz o que faz, né? Então, quando você não olha para mim quando eu estou falando, eu não me sinto vista, eu não sinto atenção. Quando você, ao invés de ficar repetindo a partir de então, não fica repetindo mais. Você não me escuta. Agora, se é você quem escuta isso do seu marido, você não me escuta, para você também, para refletir sobre, será que ele está precisando de atenção que eu não estou dando? Né? Será que ele está precisando comunicar alguma coisa? Porque às vezes não sai. Às vezes o que eu quero dizer ou me expressar não tá simples nem para mim. Aí, é claro, já alguém já pode até ter pensado, mas se não tá simples nem para mim, nem para ele, eu é que vou ter que entender. Não, mas a partir do momento que a gente tem uma intenção de cuidar da nossa relação, a gente tendo consciência de que isso pode estar acontecendo, uma dificuldade do outro se expressar, a gente pode ajudar o outro. Você nunca me escuta. Será que você tá tentando falar alguma outra coisa que tá difícil, né? Será que você sente que eu não tô te dando atenção? De repente você pode devolver isso para a pessoa. Quando você fala que eu não te escuto, você tá achando que eu não te considero, tá achando que eu não tô te dando atenção. Os dois se ajudam, né? É um ajudando o outro, né? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Deixa eu ver o chat aqui. Exato, Paulo. Mulheres, parem de reclamar ou falar mal dos esposos com os outros. É muito sério isso, né? A gente acha que tá falando mas é para minha mãe. Mas é para minha amiga, né? Não tô dizendo que essas pessoas, né, não vão respeitar nem nada, mas tá falando, não é para falar. A morte e a vida estão no poder da língua. Comece então a profetizar coisa boa. É aquele experimento do arroz, né? Não sei se vocês já viram, acho que tem no YouTube, né? 2 porções de arroz, igual, cozinhou o mesmo tanto de arroz lá, na mesma panela, o mesmo tempero, igual. Você tira da panela, põe num tanto, tira outra panela, põe no tanto. Para um arroz, você vai só falar coisa ruim. Seu fedido, seu arroz feio, ruim, pipipi, papapó, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. O outro arroz, você vai só falar palavras boas, né? Ai, que bonitinho da mamãe. Ai, que lindinho. Ai, que cheirosinho. Ai, que arroz gostosinho. Ai, que não sei o quê. Passa os dias, dá uma olhada no arroz. Esse experimento é real. O arroz que recebeu palavras ruins, ele embolora. O arroz que recebeu palavras boas, ele demora para embolorar.
É inevitável que em algum momento vai embolorar, né, gente? A gente está falando de um produto perecível, mas é muito diferente, né? Então, tem experimentos desse com planta também. Qualquer coisa ali viva, né? O que tá vivo no arroz? A água, talvez, né? Existe coisa da natureza, alguma coisa ali tem, né? Que recebe isso, né? A planta também, a planta morre e a outra planta, ela vive. Pode falar, Paulo. Eu achei interessante o comentário aqui da Ariadne no chat, que ela está fazendo a escutativa com o marido. Ó. Ele começou a falar, eu paro e escuto. Eu acho que a linguagem corporal, ela significa muito, não é? Que às vezes a gente fala assim, não, não, pode ir falando que eu estou ouvindo, e vai fazendo outra coisa, né? Então, Mexendo no celular, né? ou assim, sei lá, cozinhando, limpando, seguindo. E eu vejo que uma das reações que a gente pode medir que a outra pessoa está nos ouvindo é quando ela para e olha, né? E também faz perguntas, sabe assim? Uhum, Porque às vezes a pessoa fala, isso aconteceu. Aí você fala, tá, legal, ok. Será que você não pode, né, criar um mínimo de interesse ali para fazer perguntas mais interessadas, de interesse uhum. realmente no assunto, né? Com o filho, com o marido, enfim, mas agora com o marido, né? Ó, a Dani achou, gostou da ideia também, tá vendo, Ariadne? Obrigada pela partilha. Partilha é sempre poderosa, né? E isso que ela falou, né, da escuta ativa. Gente, escutar é tão difícil. Escutar é muito, precisa ter a intenção. É isso que ela está fazendo, ó. Ó, vou até ler aqui, ó. Eu estou fazendo com a escuta ativa. Ele começa a falar, eu paro e escuto. É isso. Escutar é muito difícil. Que é isso que a Paula falou. Às vezes você tá ali e tal, mas a cabeça tá. E quando você tá numa conversa já pensando a resposta que você vai dar para a pessoa, você não tá ouvindo a pessoa. Quando você tá ali numa interação, já pensando o que que eu vou responder para ela, você já parou de escutar a pessoa, né? E é isso que é esse nunca me escuto, tá vendo? Tá ali, tá interagindo, tá um na frente do outro, mas não tá presente, não tá com o coração conectado, não tô aqui interessada em te ouvir. Rubem Alves tem uma metáfora que eu gosto muito, né? Ele compara casais a dois grupos, assim. Ele fala que existem dois grupos de casais. Existem os casais que jogam tênis e existem os casais que jogam frescobol. Sabe aquele da praia, né? Que você fica cada um com uma raquete jogando a bolinha. O casal que joga tênis, ele disputa o tempo todo. Então, eu jogo a bola para você na intenção de fazer com que você não consiga pegar a bola. Porque se você não conseguir pegar a bola, eu ganho. Então, eu preciso fazer com que você perca para que eu ganhe. Esse é um tipo de casamento, um tipo de relação, um tipo de casal. O casal frescobol é aquele casal em que a gente é uma equipe. Então a gente tá lá com as bolinhas, né? Com a bolinha, uma bolinha, né? Duas raquetes. Quando eu jogo a bola, que de alguma forma você não consegue pegar, tanto você sabe que eu não tive a intenção de fazer com que você não pegasse, como eu sei que você se esforçou e não pegou porque não deu. Porque quando você perde, eu também perco. Casamento precisa ser uma equipe de frescobol. Casamento precisa ser os dois ganham ou os dois perdem. Não existe isso, gente, dentro de um casamento, numa briga em que eu preciso diminuir o meu marido para que eu ganhe. Os dois perderam. Se isso aconteceu ou acontece, saiba que os dois perdem. A partir do momento que se uniu, os dois são um. É uma só carne. Então, ou os dois ganham ou os dois perdem. A partir de então, acabou essa história de que você perde para que eu ganhe, tá? E é os dois juntos, né?
Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu deixei como um momento de partilha. Queria ouvir um pouco de vocês, né? Como que chegou? O que que vocês estão pensando disso? Pode abrir o microfone, quem quiser. A câmera. Isso, ó. Quem que falou aqui? Deixa eu ver, peraí. A Ariadne, né? Participo da conversa. Se não entendo, peço para explicar diferente. Isso. Não é à toa que o casamento é uma união, exatamente. Pensa assim, é uma equipe. Você e seu marido são uma equipe, né? E aí, quando tem os filhos também, olha que equipe grande, que beleza, que maravilha, né? Mas o quanto que não tem essa de que eu preciso que ele perca para que eu ganhe. Gente, para com isso, sabe? Mas a gente não faz isso, né? Ninguém daqui faz isso, né, Paula? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer compartilhar, gente, algum insight? Quem Ou tem muito tempo de casada, compartilha com a gente. Fala, Ah, tenho eu muito tempo. quero falar. Pode falar. É, o primeiro exemplo que a gente tem, né, de casamento, a Paula trouxe, né, a influência das histórias infantis e tal, mas é o exemplo que a gente tem dentro de casa, né, os nossos pais. Eu sou abençoada por ter um exemplo de muito amor entre meus pais, né? Mas eu conheço pessoas que não têm essa referência dentro de casa e que se empenham para ter um bom casamento, para não repetir a Uhum, influência que não foi a ideal, né, que receberam. uhum, Então, acho que vale também a gente refletir os exemplos que a gente tem, os bons exemplos que a gente pode seguir, o que deu errado, refletir sobre o que deu errado, e não fazer o mesmo. uhum. É isso mesmo. É de duas uma. Ou a gente repete, ou a gente repete pelo oposto, né? Meio que a gente tenta fazer diferente, né? Assim, fala, ai, minha mãe faz isso comigo, vou fazer também. Ou então, nossa, eu vou fazer completamente o contrário. Ah, o casamento dos meus pais era assim, vou fazer igual, ou então vou fazer completamente o contrário. É assim, é sempre essa tentativa de repetir ou repetir pelo oposto, né? Fazer uma coisa oposta. O que também não é, não sei se é isso o caminho, né? Porque o caminho talvez seja sobre construir algo novo, né? E que muitas vezes vai ser na caminhada mesmo. Pensa bem, né? Tem uma metáfora também que eu gosto muito que é a da mala, né? Você tem uma mala com todas as suas experiências, toda a sua bagagem, cultura, dinâmica, jeito de funcionar. Seu marido também tem a mala dele. Quando vocês se casam, só tem uma mala também. Então, tem coisas que a gente tem que abandonar. A gente vai ter que deixar para trás para levar para esse casamento. E a partir de então, dos dois juntos, a gente começa então a construir uma cultura, né? A cultura de família, os rituais, como vai fazer. Então, isso também não precisa vir pronto, sabe? Isso pode ser construído, né? No dia a dia mesmo, no passar dos anos. Nossa, muita coisa de casamento vai se consolidar mesmo muitos anos depois. Porque no começo é tentativa e erro, faz isso, faz aquilo, depois se consolida, né? isso que a Dani trouxe é importante. Me veio à mente um outro exemplo, né? O Moisés Rocha fala muito isso, dos casais que depois a mulher ou o homem se casa, mas ainda não se desliga, não se desprende da família. Então tem Sim. muita interferência, às vezes até um excesso de convivência que não faz bem. Ele até brinca, tem uns vídeos dele que ele fala, gente, que tanto que você se enfia na casa dos seus pais, não tem comida na tua casa. Então ele Uhum. leva assim, porque é verdade, né? É, é o que a gente viu em Efésios, né? É, O primeiro slide foi exatamente sobre isso, é o deixar a casa de pai e mãe.
E não é só sobre você se mudar, é desocupar esse lugar de filhos e de É, filho e filha. Para então você ocupar, não tem como ocupar, não tem como, gente. Não tem como ocupar um lugar de esposa ou de marido. Às vezes acontece até mais com os homens, assim, de serem mais imaturos. A uhum, mulher às vezes já vai mais pronta para o casamento, para encarar as coisas, e o marido ainda é meio filho da mãe, assim, filho da mãe isso. mesmo, né? Filhinho da Filho mamãe. da mãe dele. É. Saiu meio, ficou estranho, né? Mas é isso, assim, Mas é meio filhinho da filho da mamãe, né? isso, sim, um filho ainda, assim, não um marido, não se comporta como o marido, né? Tem um vídeo que tá rolando aí pela internet que é uma entrevista, né? O entrevistador, ele pergunta, é, chega para uma família e pergunta, quem que é a pessoa mais importante para você? E muitos homens ali respondem, ah, meus filhos, ah, minha mãe, quando na verdade a pessoa mais importante para você é o seu marido. Deveria ser. Deveria ser. Mais do que os filhos até. É, Por quê? Porque na nossa fase de velhice, os filhos cresceram, saíram de casa, o seu parceiro, seu companheiro vai ser seu marido. E vice-versa, né? Para o marido vai a esposa. E muitos ainda colocam, às vezes, a mãe. Ah, mas é minha mãe. Ou seja, não desocupa. Não tem como, assim, psicologicamente falando, existe uma interferência. Não tem como você ocupar um lugar de marido, você ocupando o lugar de filho. Precisa ter essa desocupação, né? E isso às vezes é um processo mesmo, mas é fundamental, né? Desculpa, eu não, é Paula, né? Seu nome também? E sim, Então, o que acontece também é que muitas mulheres, às vezes, veem em seus maridos como um pai, né? Ah, também. que chega falando assim, eu vou pedir para ele comprar para mim. Não, pedir, não é? Uma vez eu escutei isso do meu marido, ele falou assim, eu não tenho que me pedir, eu não sou seu pai. E foi aí que caiu minha ficha de que eu estava olhando para ele por muitos anos como um pai, como uma pessoa que me financiava, como uma pessoa que me bancava, que na verdade não é isso. Quando há um casamento, há uma partilha ali e há uma administração comum financeira, então a diferença é que quem sai para trabalhar e fazer dinheiro é ele, mas quem administra é a família. Então demorou para cair essa ficha. Tenho 22 anos de casada e eu acho que levou aí uns 15, 16 anos para poder cair essa ficha de sair dessa posição de enxergar o meu marido como um pai, alguém que me financiava, entendeu? Tem esse Muito lado bem. também. E tem também a Também. questão de que, sim, os casamentos, as culturas, né? Cada um é um indivíduo, cada um é um indivíduo. Então, a gente repetir as coisas que os nossos pais faziam, eu acho assim, de repetir, de colocar uma mesa posta para poder trazer um carinho, o repetir de sempre olhar no olho, isso tudo bem, mas algumas outras atitudes são indivíduos, né? Cada um vem com sua cultura diferente, com seu modo diferente de tratar e de ter sido tratado também. E é difícil as pessoas também entender essa individualidade e aprender dentro do dia a dia a respeitar essa individualidade e se fazer respeitar pela sua individualidade também, né? Porque o Perfeito. casamento a gente tem que respeitar a individualidade do marido também, não aceitar tudo, mas é respeitar e ele respeitar a sua. Não é? E não aceitando tudo também, mas é o respeito, é a conversa, os alinhamentos, enfim, é muito difícil. Nossa, é bem difícil porque a gente traz muita coisa, traz muita bagagem. Quando a gente entra no casamento, a gente traz muita bagagem. Muito bem colocado. Perfeito. Inclusive, tem quem chame, né? O marido de pai, a esposa de mãe. Isso é comum de ver também. Pai, não sei o quê. Gente, que confusão, né? Que confusão que faz. E assim, percebem? Isso que a Ariadna trouxe não ocupa dois lugares. Não tem como. Não tem como, assim. Você vai estar ocupando um lugar. Ou de filha,
né? De achar que o marido é o pai. E eu assim, ah, mas o que que isso tem a ver? Tem a ver que isso vai influenciar no seu comportamento no dia a dia, na sua postura, na sua tomada de decisão, sabe? Na sua forma de encarar juntos. É, vai ter momento que tá tudo bem, mas vai ter momento que esse marido precisa da parceira para tomar uma decisão. E às vezes está numa passividade, como se o marido fosse o pai, quando é o pai que decide, é o pai que. Então não adianta, vai dar confusão, sabe? Em algum momento, é, estar ocupando esse lugar de filha, ou o marido tá ocupando um lugar de filho ali, vai dar problema, sabe? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ó, eu trouxe para gente aqui pensar, para gente praticar mesmo, né? Três decisões concretas. Eu coloquei para essa semana, mas pode se ir renovando e a partir de então pensar nisso no seu dia a dia mesmo, né? Do seu casamento, né? Quais seriam essas três decisões concretas? Você pode criar as suas, tá? Eu estou trazendo essas três como sugestão, né? Pausar antes de reagir. Então, assim, ó, é como a Ariadne falou, é pausar, eu paro e escuto. Então, para ouvir, você vai pausar, fala, deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Deixa eu pensar um pouquinho como é que eu quero responder isso para ele. Deixa eu parar aqui para eu decidir alguma coisa, ou seja, pausar antes de reagir. Então, essa reação pode ser inúmeras coisas. Pode ser a resposta que eu vou dar, pode ser a atitude que eu vou ter, né? Lembrando que muitos dos nossos comportamentos têm aquele efeito manada, né? Então, assim, deu uma resposta torta para mim, eu vou responder mal, ele vai me responder a minha resposta mal e eu vou responder a resposta mal. Aquele efeito manada, assim. Então, quanto que às vezes a pausa, o tipo assim, parou em mim. Calma, deixa eu pensar. Lembra que eu sou uma equipe com ele, que eu não tô aqui para ganhar dele, porque senão eu também perco, né? Então, essa pausa antes de reagir. Cuidar de uma conversa, olha só, a comunicação ela é muito importante mesmo, né? Esse cuidar da conversa já inclui esse exame de consciência, porque lembra que a conversa não tem a ver só com a boca, tem a ver com o nosso coração. O que é que está aqui dentro que eu estou precisando olhar, cuidar, compartilhar com ele? É com ele, não é com outra pessoa, né? Pode ser com Jesus também, tá, gente? Principalmente, inclusive, né? E aí, como terceiro, um gesto concreto de amor, um carinho, uma janta gostosa que, nossa, faz tempo que eu não faço aquilo que ele gosta. Nossa, isso pode assim ser transformador. Um bombom que às vezes você, nossa, fui ali, comprei um bombom, lembrei de você, um bombom que você gosta. A gente precisa é, trazer mais para o nosso dia a dia a ideia que a igreja trouxe agora na Páscoa, né? O quanto que uma luz, a primeira vela acesa lá na hora que foi no sábado, né? O sábado santo, a igreja toda a luz apagada, já estava meio escuro, uma escuridão, uma vela que acende já ilumina tanto, né? Então, esse gesto concreto de amor é uma vela acesa na escuridão. Não tem como, vai clarear. Não tem nada nesse mundo que vença o amor, sabe? Não tem, assim, não existe nada que não. O amor, ele quebra qualquer um, assim, ó, né? Uma pessoa vem com uma grosseria, vem com um negócio, você responde com amor, você quebra a pessoa na hora, assim. Dificilmente, mas é muito difícil que após um ato de amor seu, a pessoa vai continuar te tratando mal. É muito difícil. A não ser que a pessoa esteja em surto, tá fora de si, porque falando em condições de temperatura e pressão normal, né? Um gesto de amor
é assim, vai parar ali. É fácil? Não é, né, meninas? A gente sabe que às vezes não é, porque às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está aquecida demais. Mas se a gente continuar, é o efeito manada. Então, que seja em nós, já que somos nós que estamos aqui, ouvindo, refletindo, lendo a Bíblia e pensando sobre isso, que seja em nós o primeiro passo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem maridos buscando outra mãe, tá? Já tinha lido. Obrigada pela partilha, tenho que sair. Sim, vai ficar gravado, né, Paula? Obrigada. O amor constrange, com certeza. Isso, exatamente. Acalmando os nossos leões, né? Isso mesmo. Deixa eu ver se acabou. Ah, tem uma oração final, né? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu já vou encerrando, porque também, né, Paula, 9h36 já, né? Podemos encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma oração? Ótimo. Vou fazer uma oração aqui, tá? Então vamos lá, vamos, Senhor Jesus, coloco diante de Ti o meu casamento, e aí cada uma pode pôr o seu, pensa agora, mentaliza a sua família, seu marido, o seu relacionamento, Senhor, cuida, te entrego, Senhor, te entrego assim numa bandeja, cuida do meu casamento, com tudo que ele é hoje, transforma, Senhor, meu casamento, ensina-me a amar melhor, com paciência, com verdade, com presença, com uma escuta atenta, com intenção, que seja eu a primeira a parar, que seja eu a primeira a ouvir, que seja eu a primeira a fazer esse gesto de amor e que esse amor, Jesus, chegue no meu marido e que então ele também possa retribuir e que a nossa família então possa viver em harmonia. Senhor, muito obrigado por essas mulheres que estiveram aqui, que estão aqui. A gente sabe que é uma mulher, mas que isso vai refletir em outras pessoas, no marido, nos filhos. Então, Senhor, envie sua luz aqui e que elas possam, essa sementinha que foi plantada no coração delas hoje, possa germinar, possa trazer frutos, flores de amor, de paz. E para que dessa forma, de pouquinho em pouquinho, a gente vai transformando esse mundo que precisa muito de amor e que esse amor comece dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Senhor Jesus, muito obrigado. Glórias ao Senhor, muito obrigada. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, meninas. Amém. Que lindo, Paula. Que momento lindo nós vivemos aqui hoje. Glória a Deus. Deus te abençoe, amiga, grandemente. Amém. Obrigada, viu, meninas? Ah, eu vou mandar no grupo um PDF, né, Paula, com resumo, um resuminho bem rapidinho, uma folhinha só, das coisas que a gente conversou aqui. Tem esses 3 atos concretos também, tá Isso. bom? Para vocês lerem lá e praticarem, né? Agora vamos para a prática, Amém. É isso aí. Depois tá bom? Muito vocês. obrigada, viu, Paula? Obrigada a Obrigada, você, menina. amiga. De coração. Um Muito grande beijo. obrigada. Um grande beijo, viu? Boa Beijo. noite. Menina, a gente se vê lá no grupo, então. A gente vai colocar no Bem Enraizadas ou no Bem-Aventuradas, no principal? Porque o link estava nos dois grupos, né? A gente É, pode pôr nos dois ali, tá ótimo. tá bom? A gente Então quer tá ouvir bom. feedback de vocês, hein, meninas? Testemunhos, hein? Né, Paula? É isso aí. Então tá bom, meninos. Boa noite, um beijo. Vou Beijo. colocar lá, Paulo. Então vou pôr nos dois grupos, né? Tá bom. Tá bom, então. Obrigada, amiga, mais uma vez. Deus te abençoe. Obrigada, Amém. bem-aventuradas. Tchau, boa noite. Tchau.